à beira do caminho, aproximou-se dela, e, não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. 20. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira. 21. Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo, se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. 22. E tudo, quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. 23. Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu essa autoridade? 24. E Jesus lhes respondeu: eu também vos farei uma pergunta, se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. 25. Onde era o batismo de João, do céu ou dos homens? E discorriam entre si: se dissermos, do céu, ele nos dirá: então, por que não acreditastes nele? 26. E, se dissermos, dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como profeta. 27. Então, responderam a Jesus: não sabemos. E ele, por sua vez: nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. 28. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. 29. Ele respondeu: sim, senhor, porém não foi. 30. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: não quero. Depois, arrependido, foi. 31. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo. Declarou-lhes Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. 32. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. 33. Atenta em outra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha. Cercou-a de uma sebe, construiu ela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou a uns lavradores. Depois, se ausentou do país. 34. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores, para receber os frutos que lhe tocavam. 35. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. 36. Enviou ainda outros servos em maior número, e trataram-nos da mesma sorte. 37. E, por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. 38. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. 39. E, agarrando, lançaram-no fora da vinha e o mataram. 40. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? 41. Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. 42. Perguntou-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. 43. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. 44. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. 45. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. 46. E, conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. Mateus 22, 1. De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: 2. O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. 3. Então, enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. 4. Enviou ainda outros servos, com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas.
porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. 6. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. 7. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. 8. Então, disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. 9. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. 10. E, saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. 11. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. 12. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. 13. Então, ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. 14. Porque muitos são chamados, mas poucos, escolhidos. 15. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra. 16. E enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer-lhe: mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. 17. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? 18. Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? 19. Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. 20. E ele lhes perguntou: de quem é esta efígie e inscrição? 21. Responderam: de César. Então, lhes disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. 22. Ouvindo isto, se admiraram e, deixando, foram-se. 23. Naquele dia, aproximaram-se dele alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, e lhe perguntaram. 24. Mestre, Moisés disse: se alguém morrer, não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. 25. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu e, não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. 26. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até ao sétimo. 27. Depois de todos eles, morreu também a mulher. 28. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela a esposa? Porque todos a desposaram. 29. Respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. 30. Porque, na ressurreição, nem casam, nem se dão em casamento, são, porém, como os anjos no céu. 31. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou. 32. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. 33. Ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. 34. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. 35. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou. 36. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? 37. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. 38. Este é o grande primeiro mandamento. 39. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. 40. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. 41. Reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus. 42. Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe eles: de Davi. 43. Replicou-lhes Jesus: como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo. 44. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. 45. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho. 46. E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe pergunta. S. Mateus 23, 1. Então, falou Jesus às multidões e aos seus
discípulos. 2. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. 3. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. 4. Atam os fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. 5. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filatérios e alongam as suas franjas. 6. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. 7. As saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. 8. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. 9. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. 10. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. 11. Mas o maior dentre vós será vosso servo. 12. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. 13. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. 14. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e, para justificar, fazeis longas orações, por isso, sofrereis juízo muito mais